Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que privilégio é estar aqui novamente com vocês, não é verdade? Estivemos aqui num domingo pela manhã, passamos aqui à noite com vocês. Foi um privilégio poder compartilhar as Escrituras e juntos, como povo de Deus, em edificação mútua, podermos entender aquilo que Deus quer de nós como sua igreja, atuando sobre a face da terra. E nós só somos a ponta daquele que é o propósito de Deus em atingir as nações através da sua igreja, e aquilo que nós fazemos aqui no Brasil, tão lindamente, congregacionalmente reunido, é aquilo que fazemos do outro lado do mundo, é anunciar o Evangelho, pregar as boas novas da salvação, sabendo que Deus opera através da pregação do Evangelho para que as suas ovelhas se rendam a Ele, e para que aqueles que em desobediência andam depravadamente distante do Senhor, que esses, então, sejam expostos à verdade e os seus erros sejam denunciados publicamente como rebeldes e insubmissos ao reino do nosso Deus. Mas nós cremos que Deus, através da pregação do Evangelho, pode trazer, assim como trouxe eu e você, aqueles que antes andavam alienados e no caminho do seu próprio coração andávamos desgarrados. Fomos alcançados por obra sobrenatural. Nós não merecíamos, mas esse favor de Deus nos alcançou. É uma graça derramada que nós não temos compreensão da misericórdia estendida sobre mim e sobre você. Nós não temos como pagar, nós não temos como explicar a origem desse amor. Nós só sabemos que fomos alvo dele. E fomos alvo porque Deus tomou a iniciativa de nos envolver com os seus laços de amor. Amém? Eu queria que você, juntamente comigo, abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, um texto que nós conhecemos muito bem, versículo de número 42. Tudo bem, Pietro? Atos 2, versículo 42. Aqui eu me sinto em casa, me sinto entre irmãos, me sinto em família. Então eu quero que pastoralmente nós possamos entender as verdades de Deus a partir da narrativa registrada em Atos, capítulo 2, versículo 42, entendendo que aqui é uma expressão do viver diário do povo de Deus desde a sua origem. Aqui é a comunidade da aliança, alcançado por graça e misericórdia de Deus, para entender a centralidade de Cristo, a exclusividade do sacrifício do Cordeiro, e para que pessoas vindas de origens tão distintas, judeus que foram convertidos e tiveram na lei a expectativa do Cordeiro que viria, agora veio o Cristo que veio, e são salvos mediante a redenção, que torna possível com que olhos que estavam antes olhando para a expectativa, agora possam contemplar o autor e consumador da vida. E também alcança aqueles que andavam como nação rebelde, como gregos, romanos, os gentios, pudessem também ser expostos ao mesmo evangelho e se render a esse Senhor. Essa comunidade formada de pessoas tão distintas, agora tem um viver descrito aqui para nós, logo após a descida do Espírito Santo. E as marcas do Espírito Santo na vida da igreja é tornar essa igreja uma igreja testemunhal, uma igreja onde a preocupação com ouvir a palavra e viver a palavra permeia todas as áreas da igreja, inclusive os relacionamentos humanos que constituímos dentro do corpo de Cristo, e com os relacionamentos humanos que externamos na sociedade. Tudo deve ser pautado pela conduta, pela ética do reino, pelos valores e princípios da palavra de Deus. E aqui nós temos uma comunidade, que não é uma comunidade perfeita, irmãos. Sabe quando a gente olha para a igreja testamentária, a gente diz, nós precisamos voltar a ser uma igreja como a igreja primitiva. A igreja primitiva tinha os seus problemas. Eu poderia enumerar alguns aqui para vocês. Poderia selecionar uma das igrejas a quem Paulo dirige as suas cartas e discorrer aqui os problemas que aquelas igrejas enfrentavam. Problemas doutrinários, problemas de relacionamento, problemas de pecado, problema de omissão da liderança diante dos pecados da igreja. Nós temos diversos problemas na igreja, mas nós temos 3 marcas que eram inegociáveis na origem da igreja. E essas 3 marcas eu gostaria que nós refletíssemos sobre ela hoje. Versículo 42 começa dizendo assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos.
Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Fechemos os nossos olhos, vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos ter a devida compreensão do texto. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra, registrada para a nossa correção, exortação, para a conduta da nossa prática e para o nosso viver diário, é sobre ela que iremos tratar hoje. É sobre a sua vontade revelada. Não é sobre nenhum conceito subjetivo que a mente humana possa apalpar e se apropriar, mas é sobre a dádiva do Senhor, é sobre a graça, é sobre a misericórdia, é sobre um amor mais excelente, mais elevado, é sobre o caráter do nosso Deus, expresso nos eleitos de Deus. Nós estamos aqui reunidos, ó Deus, pessoas de origens tão distintas, débeis, fracos, necessitados e carentes do teu agir. Precisamos que o teu Espírito se faça presente entre nós e ilumine o nosso entendimento. Não permita, Senhor, que possamos ser obstáculos para que o nosso irmão seja edificado pela tua palavra, que o nosso pensamento e as nossas ações de culto sejam todas entregues a ti, como ato de uma igreja que entende que a adoração é uma entrega coletiva daquilo que é a honra e a glória rendida ao Cordeiro de Deus, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a igreja primitiva, narrada aqui pelas palavras iniciais pós-sermão do apóstolo Pedro, nos mostra e nos revela 3 condutas na marca e na identidade dessa igreja. Depois eu quero desdobrar essas marcas para uma aplicação para o nosso viver diário como igreja. Eu creio que é importante nós entendermos os elementos internos do texto e depois desenvolvermos esses elementos para que o que esse texto tem a ver comigo? O que esse texto tem a ver com a realidade com a qual eu me deparo no dia a dia, com o meu cotidiano, seja dentro da igreja ou fora dela? A primeira marca que o texto mostra, logo no versículo 42, é que essa igreja ela perseverava na doutrina dos apóstolos. A estrutura do texto nos favorece, porque quando você olha para o versículo 43, o versículo 43 revela o que era viver na doutrina dos apóstolos. Então, o versículo 43 mostra que viver na doutrina dos apóstolos era, em cada alma havia temor. O aspecto do temor do Senhor era central para a conduta da igreja. Por que isso é importante? Porque quando temos temor do Senhor, o nosso agir, ele é convergente. Talvez ele não seja tão convergente entre as nossas personalidades, não é verdade? Nós encontramos, às vezes, muitos pontos de atritos nos nossos relacionamentos comunitários. Nós encontramos fraquezas e debilidades nas nossas relações interpessoais, não é assim? Dentro de casa a gente encontra dificuldade. Quanto mais entre irmãos de origem tão diversas. Mas a convergência não é para o meu caráter. A convergência não é para o seu caráter. A convergência é para a pessoa de Cristo. A convergência é para a palavra de Deus. A convergência é para a verdade que já foi entregue. Não é subjetiva, é objetivamente dada aos santos. Volta para o Antigo Testamento e você vai ver a igreja do Antigo Testamento, centrada na expectativa do Redentor, prometida dentro de uma aliança pactual. Ou seja, aquele que começou o pacto foi Deus, e aquele que consumará o pacto é Deus. E nós somos aqueles que estamos envolvidos nessa relação pactual. Nessa relação pactual, Deus entrega de si. E nós recebemos e somos alcançados por toda essa entrega que Deus faz em resgate dos seus eleitos. Desde o Éden, pós-queda, nós podemos traçar uma linha de quebra do homem em relação ao pacto e à aliança, pela sua própria rebeldia. Mas Deus toma a iniciativa de ir atrás dos seus eleitos, do seu povo, de resgatar e de unir essa comunidade.
A história da salvação trata de um povo tão rebelde, não é verdade? Trata de um povo que andava debaixo da bênção do Senhor, mas que, via de regra, precisava ser exortado pela palavra do Senhor. Veja como a relação convergente se faz necessária. Nós precisamos ser uma igreja, irmãos, que persevera na doutrina apostólica, porque quando qualquer divergência entre eu e você tiver que ser resolvida, quer ela amasse os seus desejos e vontade, ou quer ela reduza ao pó os meus desejos e vontades, que ela seja feita conforme a palavra de Deus, para a glória do nosso Deus, que nós possamos diminuir e que Ele seja exaltado. Que o meu caráter, o meu desejo e a minha personalidade e a sua personalidade seja moldado na relação comunitária do povo de Deus, enquanto permanecermos submissos à palavra de Deus. Esse é um elo importante para o viver da igreja. Quando nós olhamos para as chamadas doutrinas da graça, que nós somos herdeiros, nós podemos olhar para o desenvolver da doutrina da salvação. Olha que doutrina linda que nós temos, que é andar na doutrina dos apóstolos. E nós olhamos para a história da humanidade e nós encontramos lá no Éden uma primeira quebra. E a partir daquela quebra pactual, nós encontramos os homens andando com o coração indispostos no relacionamento com Deus. Chamado isso de total depravação. Corruptos, impossível de dar qualquer passo em relação a Deus, impossível de tomar qualquer iniciativa reconciliatória para com o seu Senhor. Mas Deus propicia o pacto, Deus oferece o mediador, Deus oferece os meios cultuais para que nós possamos entrar em sua santa presença. Por isso, irmão, a liturgia do culto hoje é tão impactante. Por isso você não pode se cansar dessa expressão que nós entramos diante de Deus, não conforme o culto que queremos entregar, mas conforme o culto que o Senhor quer receber. Quando as duas coisas são convergentes, significa que nós estamos olhando para a palavra, e estamos dizendo, Senhor, eu poderia oferecer qualquer outra coisa, poderia até ser mais criativa, poderia ser até mais belo no teatro, na expressão de coreografias, em qualquer outra expressão de letras, de cântico, de voz, de musicalidade, mas nós nos encontramos na simplicidade do Evangelho. Olha que coisa linda, meus irmãos. Na simplicidade do Evangelho, irmãos puritanos subiam nos púlpitos da Inglaterra para ministrar a palavra dos irmãos mais simples aos irmãos mais cultos da igreja, através de um linguajar que servia a igreja, e não que humilhava a igreja. Descia-se do seu pedestal de conhecimento tão amplo e servia aos mais simples na fé, com amor e com paciência. Não é assim que os nossos queridos apóstolos faziam? Ao ministrar a igreja primitiva através de doutrinas tão profundas. Mas aí você encontra o apóstolo Paulo embebecido diante de tão grande beleza de Deus. Ele fala, profundidade da riqueza. E ele se põe a adorar diante de um conhecimento teológico, que é o conhecimento apostólico, que é a doutrina que guia a nossa vida. Mas Deus, meus irmãos, sendo rico em misericórdia, proporciona para mim e para você esse viés pelo sangue do Cordeiro, onde toda a dívida foi paga, e a sentença que era contra nós foi exposta sobre o nosso mediador. Ele toma sobre si a minha e a sua culpa e a paga definitivamente. A pergunta que nós devemos fazer, eu falava isso ontem com os jovens, não é em meus passos o que faria Jesus, porque isso é subjetivo e a vida do nosso Senhor não foi subjetiva. Ela foi objetivamente vivida pelos eleitos de Deus e para a glória de Deus o Pai, em entrega e em renúncia. E Ele toma sobre si os nossos deméritos, a nossa culpa, e paga por ela ao Pai. E nos reconcilia, derrubando a parede da separação. Então a pergunta não é o que Ele faria, mas o que Ele fez. No meu viver, o que Cristo fez. Como Ele viveu aquilo que hoje eu devo olhar para o viver de Cristo e replicá-lo na minha conduta diária.
sabendo que eu sou pecador ainda do lado de cá da eternidade, não revestido da glória que está guardada para mim, quando não haverá mais o pecado que tenazmente nos assedia, onde de uma vez por todas seremos libertos não só do domínio do pecado, mas da presença do pecado. Isso é graça, irmãos. Se nós não temos o conhecimento e a perseverança na doutrina dos apóstolos, deixa eu falar de uma outra questão que é um problema. O problema de sermos enganados e seduzidos por qualquer vento de doutrina. E aí você se depara com alguns irmãos que você fala, irmão, para onde você está indo? Você está em rota de colisão com a palavra de Deus. Você está andando em desobediência a Deus. E às vezes a desobediência não é por falta de conhecimento, mas é por falta de temor. Há dois tipos de temores que a humanidade carrega. Os eleitos de Deus devem evidenciar o temor do Senhor, conduta para toda a prática de vida. Mas enquanto estávamos rebeldes a Deus, sabe qual era o nosso principal temor? Temor de homens. Fazíamos tudo para a aprovação dos homens e nos preocupávamos com a nossa imagem, com a nossa conduta para que a aprovação fosse quase que unânime. Como pode alguém não gostar de uma pessoa assim como eu, não é verdade? Alguns até sofrem por isso e precisam até de alguns acompanhamentos, porque se veem muito centralizados em si mesmo e precisam de olhares de aprovação. Mas o nosso Senhor nos ensina um caminho da renúncia pelo Evangelho. A boa doutrina da graça nos ensina a nos despir de nós mesmos e a nos assemelharmos aos sofrimentos de Cristo. A tomar desse fardo leve de Cristo, que não significa uma vida simples de vitória, mas significa uma vida em contentamento, com toda a provisão que Deus tem nos dado na jornada da vida. Não significa uma vida só de vitórias, mas significa que em meio aos problemas da vida, a razão de viver e a resposta para os problemas, elas nunca estarão em mim, mas sempre no meu contentamento que eu encontro diante do meu Senhor. Eu não sei explicar porque crentes fiéis ao Senhor sofrem e padecem, mas eu entendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu entendo que um conhecimento de Deus me faz passar pelos temores da vida, firmados na convicção e na esperança de que o meu Redentor vive. Glória a Deus, meu irmão. Conhecimento doutrinário vazio de prática é ortodoxia morta. É um belo conhecimento teológico, mas se não aplicado ao viver diário, isso só vai te matar. Você precisa anexar o bom conhecimento bíblico à prática da vida cristã. Mas a igreja tinha uma segunda marca. E a segunda marca da igreja era uma consequência da primeira. Lembra? Em primeiro lugar, o nosso relacionamento com o Criador, com o nosso Senhor. Mas em segundo lugar, o amor aos irmãos, o amor ao próximo. E a segunda marca da igreja é a marca da comunhão no partir do pão. E o que é a comunhão? Está no versículo 44 e 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A marca da igreja, na sua koinonia, no seu vínculo de testemunho, no seu marturio, essa igreja ela vive para testemunhar. Testemunhar de quê? De que a doutrina que ela crê é a doutrina que ela vive. E quando ela se vê desajustada entre aquilo que ela prega e aquilo que ela vive, ela muda aquilo que ela vive. Porque as bases do que ela crê são sempre referências maiores. Irmãos, olha a conduta da igreja nos dias de hoje. Na igreja primitiva nós também já tínhamos isso. Pessoas que quando confrontavam o seu viver diário com as expectativas ou os valores do reino de Deus, eles queriam diminuir os valores do reino de Deus, para que a sua vaidade, o seu orgulho se sobressaísse ao evangelho. Mas isso é corrupção e idolatria. Isso não é vida cristã. Vida cristã é o que a palavra diz, é o que eu devo viver. Eu que tenho que me ajustar à palavra e não a palavra que tem que se ajustar a mim. No aspecto da comunhão, a igreja estava junta para duas coisas. A festa do amor ágape, a festa da comunhão cristã, o estar junto à mesa,
para partilhar junto da provisão de Deus para o corpo de Cristo. Mas, em segundo lugar, e uma marca importantíssima da igreja, que não podia faltar na comunhão dos santos, era o partir do pão. Mas esse partir do pão era a ceia do Senhor. É onde as nossas diferenças entre judeus e gentios são manifestas diante do Cordeiro e são assemelhadas pelo sangue desse Cordeiro. As barreiras da separação são derrubadas e nós somos trazidos para o elo em comum, a expectativa do Cristo que virá. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E essa é a terceira marca da igreja. Uma igreja que vivia na oração. Veja, irmãos, conhecimento bíblico, prática de amor ao próximo e rendição do seu coração em oração pelos santos e por si mesmo, pela comunidade da fé e pelo seu viver diário. Irmãos, várias vezes os apóstolos escrevendo, como o apóstolo Paulo, as suas cartas às igrejas, ele sempre pedia: orem por mim, para que no abrir da minha boca seja-me dado intrepidez. Então nós vimos aí 3 marcas. Primeira marca, doutrina. Segunda marca, comunhão. Terceira marca, partir do pão é a marca da comunhão e oração. Então nós temos 3 marcas na vida da igreja. Qual é mais importante? Não existe marca mais importante. Toda vez que você isolar uma marca dessa, todas as outras perderão sentido. Vou dar um exemplo. Você já conheceu muitas pessoas que oram, não? Muitos. Alguns até sabem o endereço, outros sabem pessoas que oram por encomenda. Liga lá que fulano vai dizer até o seu CPF. Oração sem conhecimento é um pietismo morto. É uma piedade que não está ajustada às Escrituras. É uma oração desconexa com a verdade dada por Deus na sua palavra. Então a pessoa ora e se expressa diante de Deus numa vida que parece ser uma vida tão devota, mas é devassa, porque está desassociado da palavra de Deus. Tem a ação da oração, mas não acompanhada do conhecimento bíblico. Nós precisamos entender que conhecer as doutrinas e orar são dois elementos que se completam. Na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos uma marca muito importante. A marca de que sempre temos um culto de ensino bíblico. Nós estamos preocupados com a doutrina que conduz a igreja. Nós estamos preocupados em nos expressar diante de Deus da forma correta. Hoje nós temos uma imprecisão tremenda na expressão das doutrinas bíblicas. Falta de profundidade na palavra. E olha que aqui, irmãos, eu não estou nem falando de símbolos de fé, eu estou falando de uma organização lógica das doutrinas bíblicas. E o povo de Deus perece por falta de oração, não é? Não. O povo de Deus perece por falta de conhecimento. Mas o Senhor diz que se o povo que pertence a Ele se humilhar e orar, qual é o caminho? Será que Ele tampará os ouvidos e não ouvirá a nossa oração? Ou Ele se manifestará entre nós? Quando oramos, e oramos dizendo: Senhor, seja feita a sua vontade, estamos evidenciando que a nossa rendição não é a oração que pedimos e insistimos, mas a oração que conclui dizendo: Deus, tudo isso é minha vontade, meu desejo, expresso diante do Senhor, mas realiza o teu querer. Irmãos, eu queria fazer algumas aplicações para nós aqui nessa noite, antes de falar um pouco sobre o nosso futuro no projeto missionário e colocar a igreja a par daquilo que nós iremos fazer no campo missionário. Primeira aplicação é entender que toda a verdade que nós estudamos aqui, ela tem a ver com a expectativa do Cordeiro que virá. Um dos caráteres do viver da igreja é um caráter que declara a sua expectativa no reino vindouro. Quando você celebra a ceia, é uma marca disso. Você celebra a ceia até quando? Até aquele dia, quando estaremos com o Senhor e participaremos juntos com Cristo, unidos no reino vindouro, em definitivo,
na presença do nosso Senhor, onde estaremos ao lado de irmãos de tantas nacionalidades, todos nós rendidos diante do Cordeiro, em um ato de adoração pública, entregando toda a glória que é devida ao seu santo nome. Amém? Segundo lugar, é entender que esse viver da igreja é um viver onde nós testemunhamos. Você sabe a importância disso? Testemunhar tem algumas bases. Primeiro, ela denuncia se o que eu faço está de acordo com aquilo que eu falo. Então, testemunho mostra se eu tenho realmente conexão. Vou dar um exemplo. Você já viu alguém cheio do Espírito Santo? Já. Você não vê alguém cheio do Espírito Santo pelas obras externas em público, somente. Mas você vê muito mais pelo trato que ele tem no interior da sua casa. Você é cheio do Espírito Santo como você cuida da sua esposa. Você é cheio do Espírito Santo como você educa os seus filhos. Você é cheio do Espírito Santo como você trata os seus vizinhos. Você é cheio do Espírito Santo como você se comporta nos momentos de crise, quando você tenta cancelar um plano de saúde e a pessoa do outro lado não quer cancelar. Quando você se depara com um vendedor e você precisa negar o produto. Você demonstra que você é cheio do Espírito Santo nas relações interpessoais. A igreja que testemunha, como segunda marca, é uma igreja que entende que ela não foi chamada para somente viver para si. Ela foi chamada para renunciar de si mesmo e viver uma vida de entrega ao seu Senhor. A marca da igreja primitiva que mais me impressiona era a disposição desses irmãos em viver ou morrer para Cristo. Hoje nós temos uma sede, parece que toda vez que a gente busca um pedido de oração, nós estamos simplesmente orando para evitar o nosso encontro com Cristo. Vivemos um medo da morte, pavor só de pensar sobre isso. Mas, irmão, deixa eu te dizer uma verdade sobre a morte. Ela é o meio pelo qual Deus nos levará para um encontro com Ele. Se nós não estivermos aqui quando Ele voltar na glória, esse é o meio pelo qual Ele nos levará para si. E Deus tem chamado os seus servos, irmãos, na história da igreja, não é por meios tão fáceis. Procura saber a história dos apóstolos e como cada um deles foi entregue como sacrifício ao nosso Deus. Como a vida deles foi vivida para a glória de Deus e foi entregue como um sacrifício, expresso diante da comunidade dos eleitos e diante das autoridades públicas, como irmãos que não negaram a sua fé, diante de mortes tão trágicas, diante de perseguição que prometiam mortes tão traumáticas, eles cantavam um hino da vitória ao Senhor com a sua própria vida e com a renúncia e entrega da defesa pessoal para dizer, viver para Cristo é melhor. Morrer e estar com Cristo é muito melhor. A igreja perseguida no mundo, pelo qual a gente ora, ela não ora para que a perseguição pare, irmãos. Essa é uma oração nossa. Mas essa não é uma oração da igreja perseguida. A oração da igreja perseguida é, Senhor, que em meio à perseguição o Senhor nos dê intrepidez e ousadia para não calarmos os nossos lábios. O que a igreja perseguida busca não é o fim da perseguição, irmãos, mas é que ela continue sendo ousada quando a perseguição se tornar cada vez mais presente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos hoje num ambiente de Brasil onde os tons de perseguição estão sendo cada vez mais evidenciados. Falar disso, daquilo outro, já não é mais agradável. O que iremos fazer? Iremos ajustar o nosso conteúdo doutrinário para agradar os nossos ouvintes? Ou iremos nos opor às artimanhas do maligno expresso nesta geração para confrontarmos os demandos sociais pela autoridade do Evangelho? Quer ouçam, quer deixam de ouvir, nós iremos proclamar as verdades de Deus. Que este púlpito, o púlpito desta igreja, nunca se renda aos demandes dos quereres, dos desejos, das paixões desse mundo, mas que ele seja sempre um lugar de autoridade, onde a palavra confronte o meu e o teu coração. Mude-se os tempos e as épocas, mas as verdades eternas de Deus permanecerão para todo sempre. Nós não podemos ser uma igreja que namora com o mundo.
Algumas igrejas já tomaram esse caminho, e eu tenho visto isso no ambiente europeu. Igrejas que entregaram as esferas doutrinárias e abandonaram as suas convicções de fé para namorar com o mundo. E hoje essas igrejas estão sem pastores, os membros das igrejas foram embora, e boa parte daqueles que eram a segunda geração pós grande avivamento estão hoje perdidos. Estão hoje fora das igrejas, e as suas igrejas sendo vendidas e transformadas em qualquer outra coisa. Prédios magníficos e maravilhosos, onde heróis da fé, onde homens tementes pregavam as Escrituras e não renunciavam ao Evangelho, hoje vivenciam a escassez de firmeza doutrinária. A marca inicial que nós lemos aqui hoje, que nós precisamos bater e perseverar, é a centralidade das Escrituras. Primeiro capítulo da nossa confissão de fé é Bíblia. Ok, meu irmão? Sabe por que é Bíblia? É porque dela que extraímos tudo aquilo que precisamos para o nosso viver. É nela que aprendemos a orar. É nela que aprendemos a ter comunhão com os irmãos. É nela que aprendemos a testemunhar diante de uma sociedade opositora, diante de uma autoridade política, alienada às verdades do Evangelho. Nós temos orientação de como nos portar, orando pelas autoridades, mas ao mesmo tempo não calando diante dos demandes e desvios doutrinários e intelectuais que essa autoridade tenta fazer como expressão de um coração corrupto e perverso. Ao mesmo tempo que oramos por eles, denunciamos as suas obras publicamente, porque somos a igreja do Deus vivo. Fazemos isso com uma expressão de exortação. Deus exorta o seu povo. Deixa eu te dar um motivo de grande alegria. Sabe qual é o melhor benefício de estar numa igreja? Não é ver a sua vontade ser realizada. O maior benefício de estar numa igreja é ser exortado pelo irmão que está ao nosso lado. O maior benefício de estar em uma igreja bíblica é saber que Deus nos corrige na comunhão dos santos. Você sabe que esse é o maior problema da chamado movimento dos desigrejados? Eles não se reúnem coletivamente. Eles escolhem os pastores que querem para si, conforme aquilo que o seu coração deseja. Não, isso eu não gostei, troca de canal. Isso eu não gostei, sintoniza no outro website, busca um outro canal no YouTube, porque eu quero aquele pregador que fale o que eu goste. E nenhum problema em ter os nossos pregadores de preferência, desde que esses estejam expondo as verdades do Evangelho. Desde que o conteúdo seja as Escrituras Sagradas. Amém, meu irmão? Eu quero pedir ao Senhor que, em amor a essa igreja, você seja um zeloso da boa doutrina. Fechamos o primeiro ponto aí? Ok. Segunda aplicação que eu acho importante para você e para mim. Você tem um ambiente missionário na sua casa, não é verdade? Sua casa é um grande desafio. Sua casa deve ter pessoas que você ora constantemente. E lá é o seu campo missionário. O seu trabalho deve ter pessoas que não são fáceis de relacionamento. E ali é um campo missionário que Deus tem te colocado. A sua escola deve ser um ambiente tão desafiador, a sua universidade. Talvez por viver os valores do reino de Deus nesses ambientes, você está exposto a situações que não são gostosas e nem prazerosas. Talvez seria mais confortável se render ao modelo da contaminação desse mundo. Mas que Deus te revista de poder e autoridade para resistir no dia mau, para resistir diante das afrontas que o mundo tem colocado diante dos seus olhos e para perseverar na doutrina dos apóstolos. E que você possa, irmão, buscar auxílio naqueles que, assim como você, perseveram na comunhão para com Deus e na comunhão para com os irmãos. Nunca se afaste do corpo de Cristo, principalmente diante dos momentos mais duros da sua vida. É uma obra satânica tentar afastar o povo de Deus da comunhão dos irmãos. Às vezes eu lido com alguns irmãos em momentos de aconselhamento, de grande depressão, em situações onde a vida está virando de ponta cabeça, e uma das ferramentas mais danosas é se afastar do corpo de Cristo. É se afastar daquele que exorta, é se afastar daquele que, com olhar de misericórdia e amor, está disposto a te dar a mão e, em exortação e correção bíblica, te levar a se ajustar ao conhecimento de Deus. Que você possa se agradar desse conhecimento de Deus.
Por último, meus irmãos, nesse ponto de aplicação, eu quero te convidar a ter uma vida de oração. A sua igreja, certamente, ela é reflexo de doutrina, de comunhão entre irmãos, mas nós não podemos deixar as nossas reuniões de oração ser tão vazias. Hoje nós vivemos uma sede no mundo evangélico pela chamada doutrina reformada. Que bom ver isso, irmãos. Eu acho que aqui deve ter alguns irmãos assim, não é verdade? Que vieram de outras linhas teológicas, outras frentes evangélicas. Glória a Deus pelas igrejas que nos receberam, glória a Deus pelos pastores que nos pastorearam durante muito tempo, mas vivemos sedentos pela palavra e encontramos uma palavra que nos alimenta, que traz alegria ao coração. Saber que você pode vir para um culto com o seu caderno de anotação, de exposição bíblica, ou com o seu bloco de notas do seu celular, e anotar ali, se alimentar durante a semana e aprofundar aquilo que está ouvindo, para que em sede de conhecimento da palavra você possa se edificar e crescer, e ajudar a sua igreja a crescer. Isso é uma bênção. Mas a nossa doutrina reformada, ela não é só estudo bíblico. Estudo bíblico é um dos pilares, mas ela é a vida de oração. A nossa vida de oração e o nosso conhecimento sobre Deus se conversam. Orar e trabalhar. Nós precisamos ter uma doutrina correta, mas nós precisamos expressar essa doutrina na entrega de joelhos diante do nosso Deus. Hoje eu vejo uma igreja com uma cabeça muito grande, um conhecimento intelectual muito profundo, mas em alguns lugares, uma prática de vida em oração e relacionamento para com Deus muito débil. Quanto tempo você ora, irmãos? Meu irmão e minha irmã, qual é a sua vida de oração diante de Deus? Ah, pastor, eu oro o tempo todo. Irmão, não busca a saída pela tangente. Quando você estiver orando muito, você ainda está orando pouco. Você poderia fazer mais. E quando você estiver fazendo mais, saiba que ainda é pouco. Porque o seu referencial não sou eu. O seu referencial não é o pastor João Marcos. O seu referencial é Cristo. E quando você se depara com Cristo nos dias de sofrimento, onde ele estava? E quando ele estava exposto à multidão, logo após atender a multidão, onde ele estava? Num relacionamento direto para com o Pai. Irmão, como é importante entendermos que o conhecimento da palavra e a vida de joelhos mostra quem nós somos diante de Deus. Quando você olha para os heróis da fé, busca aí na sua mente. Moisés tinha vida de oração ou não? Abraão tinha vida de oração ou não? Vai buscando. Será que Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes que foram dados para eles no cativeiro, será que eles tinham vida de oração ou não? Para chegar diante de uma autoridade e dizer assim: fique tu sabendo, ó rei, que se o Senhor quiser nos livrar das suas mãos, ele nos livrará. E essa parte a gente gosta. Mas tem a segunda parte. Mas também fique sabendo, ó rei, que se o Senhor não quiser nos livrar, nós não nos dobramos perante a sua imagem, ou nós não nos dobramos perante o seu registro de adoração pública e corrupção do culto a Deus. Nós não nos rendemos a isso. E essa segunda parte parece que não soa tão bem para nós. A gente gosta da primeira parte. Nós gostamos do sair da fornalha ali ileso, mas existe o entrar na fornalha e não sair dela. Existe ser recolhido pelo Senhor. Há um momento em que Deus livra os seus de forma miraculosa, mas há um momento em que Deus recolhe os seus. Há um momento em que a igreja ora e os apóstolos são libertos da prisão, mas há um momento em que a igreja também ora. Mas há um momento de Deus ser glorificado através da nossa vida, quer na vida ou na morte. O pastor João Marcos aqui orou hoje, e ele disse: olha, eu tenho na família pessoas com câncer. E eu oro por elas. Amém, glória a Deus, vida de oração, isso mesmo. Mas nós sabemos que o nosso Deus usa qualquer meio para recolher os seus. E Ele nos chama, às vezes, no leito, dormindo. Ele recolhe o pai, Ele recolhe o filho, Ele recolhe a esposa. Ele chama para si. É hora de voltar para a casa do Pai. E ali a
expressão grega é domátios, muitos quartos que o Senhor preparou para nós. A casa é uma só, meus irmãos, é a casa do Pai, e é voltar para a casa do Pai, lá onde seremos recebidos pelo nosso Senhor. E lá, meus irmãos, todo aquele conhecimento que temos sobre Deus será estampado e verificado na face de Cristo. Essa face que aguardamos ver nos será manifesta por graça e misericórdia. Amém? Eu queria orar por você, para que o seu viver diário seja um viver de acordo com a palavra de Deus, para que o meu viver diário seja um viver como a palavra de Deus, para que esta igreja, que doutrinariamente está tão firme, possa crescer ainda mais, para que na comunhão dos santos, irmãos, vocês se conheçam tão bem, só no olhar vocês se identifiquem em problemas e aflições do coração, e que vocês possam se servir mutuamente. Olha que bênção isso, irmãos. Quando o pastor for te visitar e você fala assim, não, pastor, obrigado pela visita, é tão bom te receber aqui, mas olha, o irmão tal veio aqui, me trouxe uma palavra, e no aconselhamento mútuo do corpo de Cristo, Deus me curou. Eu estou bem. Aleluia, irmãos, é isso. Uma igreja que se pastoreia mutuamente através da comunhão dos santos. E que vocês possam fortalecer uns aos outros através das orações. Talvez você não possa ir lá, mas o Deus em quem você crê, certamente pode. Talvez você não possa mudar o problema, você não pode entrar no coração e tirar a aflição, você não pode mudar a mente e fazer com que a pessoa compreenda algo que hoje ela não compreenda, mas existe um Deus que pode. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa igreja, por estes irmãos. Obrigado, Senhor, pela conduta deste teu povo que aqui está. Ó Deus, é tão belo ver uma igreja sedenta pela tua palavra. E o Senhor nos orientou hoje sobre viver firmados na doutrina, excelentes naquilo que declaramos, ó Deus, amando a tua palavra e verificando na tua palavra tudo aquilo que flui do púlpito, se está de acordo com aquilo que o Senhor assim expressa como revelação dada para nós, graciosamente deixada como herança dos santos, para que possamos conduzir as nossas vidas até aquele dia. Pai, nós te agradecemos pela comunhão entre irmãos. Nos fortaleça nos nossos relacionamentos pessoais, nos dê mais intimidade uns com os outros, ó Deus, que possamos juntos crescermos no elo relacional da igreja. Que os problemas que hoje há no corpo de Cristo, fruto da nossa pecaminosidade, Deus, fruto às vezes do nosso olhar malicioso, maligno, perverso, de afastarmos irmãos, de semearmos contendas, que tudo isso se afaste de nós, que seja rendido ao Senhor, ó Pai. E se temos sido nós semeadores de contendas e divisões, ó Deus, ministra ao nosso coração, quebranta, faça com que toda ação que tomamos perversamente possam ser revertidas, ó Deus, para a tua glória, e que nós mesmos, com o coração arrependido, possamos dar passos para reparar os danos que às vezes semeamos. Ó Deus, oramos ao Senhor, para que a nossa vida de oração se desenvolva em temor, para que a nossa vida de oração se passe ante a tua face, para que as nossas vontades e desejos e aquilo que traz medo ao nosso coração seja levado ao teu encontro, e que ali, face a face com o Senhor nos faça, molda o nosso ser, para se agradar da tua boa e perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu queria agora fazer uma breve exposição sobre o nosso projeto missionário. Eu prometo que vou ser breve, mas para que vocês entendam, porque a igreja aqui tem sido parceira nossa desde o início do nosso caminhar no campo missionário. E eu quero que você possa se alegrar com aquilo que iremos fazer. É um desafio, irmãos, uma nova pátria, uma nova língua, uma nova realidade. Eu já tenho amado a Grécia há mais de 6 anos, eu e a minha família. Nós estivemos lá a primeira vez há 6 anos atrás, e Deus colocou um amor por essa realidade grega, principalmente ao norte do país, na cidade de Tessalônica. Ali nós temos 36 igrejas ao todo no país, que fazem parte do mesmo sínodo. Mais de 50%, 45% a 50% das igrejas não possuem pastores. Algumas possuem pastores tempo parcial. E esses pastores, quando eu falo tempo parcial, não é metade do dia, é aquele que ministra nos momentos do culto. Ok?
ok? Eles têm suas atividades profissionais e eles não têm como estar, às vezes, nem em todos os cultos. Então, muitas vezes, a igreja é atendida por algum irmão que lê ali o sermão, né, que prega um sermão que foi escrito por outro, para atender as demandas da igreja. Então, nós olhamos para tudo isso e nós falamos, Senhor, nós podemos, como pastor, ajudar na caminhada dessa igreja. Nós estamos indo para servir a uma igreja que hoje tem 700 pessoas, mas que tem um pastor só e 2 presbíteros. Dá para imaginar o desafio? Um pastor só. E esse pastor, ele prega na igreja dele, depois ele sai pregando em mais 2 ou 3, dependendo do domingo. Então, ele começa pregando 11 horas da manhã e vai terminar de pregar às 7, 8 horas da noite, por causa da distância que há entre as cidades, e ele sai fazendo esse atendimento. E nós podemos ajudar nisso. Nós podemos, dominando a língua, auxiliar no atendimento às igrejas necessitadas. Que Deus nos dê graça para isso. Ore por nós. Mas agora eu quero mostrar para vocês algumas das fases da nossa entrada. Pode passar isso daí? A duração do nosso projeto, nesse primeiro momento, irmãos, é 3 anos. Mas o nosso projeto a longo prazo é um projeto de 25 anos. Só para vocês entenderem, é um projeto de vida. Pode passar? A pergunta é por que Grécia? A Grécia é um país de 10 milhões e 600 mil habitantes. A língua é o euro, o regime governamental é governamental parlamentarista, e é um país de origem cristã, mas que tem vivido uma apostasia. Para você ter uma ideia, a religião dominante é a ortodoxia cristã, a igreja ortodoxa. 93% da população se diz ortodoxa. Mas essa semana, talvez você tenha visto isso nos jornais aqui no Brasil, há a aprovação de leis anticristãs, que vão contrário aos princípios de Deus e da sua palavra. Aí você olha e fala, mas onde está esses 93%? Boa parte deles são informais. Eles vão na igreja nos momentos de festividades. Ok? Pode passar? Pode passar isso daí também? Pode. Vamos chegar na parte dos slides com as... Pode passar? Aí está a nossa família como a parceria que ficou estabelecida. O que justifica esse projeto, irmãos? Justifica esse projeto que esse sínodo ele precisa ser atendido pastoralmente, depois ele precisa de plantio de igrejas. Então, nós vamos atuar ajudando igrejas e ajudando futuramente no plantio de igrejas. Mas olha a estrutura que foi feita aí. A estrutura não é a minha família e a igreja grega. A estrutura é toda institucional. Nós conhecemos a igreja, nós temos o relacionamento com o pastor e com a igreja grega, mas nós fizemos questão de que o relacionamento fosse entre Igreja Presbiteriana do Brasil e Igreja Evangélica Reformada Grega. Por que isso? Porque se um dia eu sair do país, a parceria entre as instituições está preservada. Eu não sou o filtro para aprovar projeto de ninguém, mas eu sou a primeira cara da denominação para a igreja grega. Então, o meu acerto será o acerto da nossa denominação lá, mas se eu errar, a mesma proporção. Então, orem por nós por isso. Nós somos resposta da agência para a igreja grega. Pode passar? Essa primeira fase do projeto é a nossa chegada. Chegada não significa o dia em que a gente pisa os pés lá. Chegada é todo um processo de estabelecer no país, conhecer a cultura local, conhecer a igreja local. Veja o seguinte, irmãos. Coloque isso no seu coração. Você já viu transição pastoral? Sabe o que é um processo de transição pastoral? Então, você já viu transições muito boas e transições muito traumáticas. Ok? E a igreja sofre nesse processo, não é verdade? Quando a gente fala em chegada, é mais ou menos com aquilo que acontece em uma transição pastoral. Nós vamos chegar a uma igreja que eu desconheço, mas que tem toda uma vida e um legado. O pastor que está lá hoje pastoreando, o pastor Sóteres, ele é muito mais novo que eu. E ele está assumindo depois de anos do pastor Georgios. E em conversa com o conselho da igreja, onde os presbíteros estavam juntos, eu falei assim para eles, a nossa ideia não é inventar nada. A nossa ideia não é sair criando coisas. A nossa ideia é ajudá-los naquilo que vocês já fazem. Irmãos, o sorriso do conselho foi assim, ó. Amém, irmão. Isso significa que você ama a gente. Lógico que é uma expressão de amor. Não significa olhar para eles e falar, vocês não sabem fazer, deixa que eu faço. Não. Nós estamos aqui para colaborar com aquilo que a igreja já faz. Pode passar? Aí, o projeto em si.
Após a chegada, o nosso primeiro dever é a ação de evangelismo e discipulado. É aquilo que eles entregaram na nossa mão como conselho. Eles falaram, isso a gente não consegue fazer, Gustavo, você pode nos ajudar? E eu disse, claro, vamos fazer. Então, eles querem que eu trabalhe evangelismo e discipulado dentro da universidade. Eu vou estar lá estudando grego e lá dentro eu vou auxiliar os crentes que estão lá dentro e os amigos desses crentes. Então, formar um grupo estudantil de estudo das Escrituras. Pode passar? Aí é o ambiente da universidade, a Universidade de Aristóteles, pode passar. Segundo pilar do projeto, o nosso projeto tem 3 pilares. O segundo projeto é a integração. Na cidade de Tessalônica, nós temos mais de 100 nacionalidades. Na igreja, nós temos muitas dessas nacionalidades presentes, mas nós temos um grupo muito grande de albaneses. Então, a ideia é pegar esse grupo de mais de 40 pessoas e integrá-los dentro da igreja. Não é ter um culto em albanês, não é gerar uma igreja dentro da outra igreja, é fazer com que esses irmãos tenham comunhão. Aquilo que eu preguei aqui hoje. Fazer com que o viver comunitário possa, esses irmãos gregos amarem os irmãos albaneses e se servir mutuamente. Pode passar? Essa é a igreja. Olha que templo lindo, meus irmãos. Templo de 1860. Essa igreja é antiga. Pode passar? Está no centro da cidade. E o terceiro pilar é o pilar do acolhimento e serviço. Eles têm um projeto social que funciona há mais de 40 anos, de atendimento social. Só que eles não conseguem fazer a transição. Veja que o evangelismo lá para eles é uma debilidade. Eles não conseguem fazer a transição de ser uma igreja que doa, mas ao mesmo tempo uma igreja que proclama. O proclamar está ficando deficiente. Então, eles querem continuar servindo, e eles fazem isso muito bem. Nós não precisamos interferir nessa parte, mas nós precisamos ajudá-los a serem intencionais na proclamação do Evangelho. Pode passar? Aí o projeto social feito na ilha de Lesbos, com os refugiados. Pode passar? E aí um dos lugares onde eu estou ali do lado de fora, servindo no projeto de distribuição. Essa igreja ela recebe donativos da própria sociedade para que possa ser repassado aos gregos mais pobres e aos refugiados que estão de passagem na Grécia. E a ideia é que a gente não só doe o bem material, mas que a gente possa doar aquilo que ninguém pode fazer, que é o Evangelho. É só a igreja que pode fazer isso. E aí a nossa estrutura enviadora que nós temos, a Igreja Presbiteriana, a nossa agência, e eu sou pastor do Presbitério Leste de São Paulo, a nossa igreja enviadora é a Igreja da Penha. Pode passar? O convite é, a igreja já é uma igreja parceira, e aí o QR Code para comunicação conosco, ofertas e tudo mais. Irmãos, orem por nós. Orem pela nossa família. Certamente nós somos menores do que a missão que nos foi comissionada. Amém? Por último, 2 minutinhos só. O pastor já pode vir aqui, pastor. Eu quero falar sobre esse livro que está lá fora com a minha esposa. É um livro que fala sobre luto, sobre morte, sobre sofrimento e sobre consolo. Esse livro nasceu no ano de 2020. A Igreja da Penha estava perdendo alguns dos seus presbíteros, como o presbítero Azor, o presbítero Marcos Abdala e outros irmãos. E, em resposta a essa dor que sofríamos juntos como igreja, eu resolvi escrever sobre esse assunto para ministrar ao coração dos meus irmãos. Isso tem sido uma grande bênção. Se você conhece alguém que tem passado pelo luto, pelo sofrimento, é uma linguagem bem pastoral e bem voltada para o aconselhamento bíblico. Se apropriando das orientações das Escrituras para orientar o coração do crente em como ele deve vivenciar a dor do sofrimento e entender que o seu coração deve ser pastoreado pelo bom pastor. Amém? Pastor João Marcos, muito obrigado. Deus o abençoe. Graças a Deus. Agradecemos ao pastor Gustavo pelo companheirismo e dizer que é um grato prazer a nossa igreja estar ajudando com oração, uma pequena parcela financeira nesse seu ministério e grande desafio. Estamos chegando ao final do nosso culto, irmãos. Nós queremos nesse momento ministrar a bênção apostólica, cantarmos o Amém Tríplice e depois nós partiremos para os avisos e agradecimentos. Vamos ficar de pé. Recebam a bênção. E agora, igreja, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as consolações do Espírito Santo estejam com todos e
com todos permaneça agora e para sempre. E todo o povo de Deus diga amém. A igreja pode se assentar. Eu tenho aqui um aviso, que é o bazar. Nós temos o próximo sábado, na verdade começa na quinta-feira, sexta-feira, a equipe já começa a montar o bazar aqui embaixo, não é? Então, possivelmente nós teremos a nossa reunião de oração sexta-feira aqui em cima, não é? Estamos com 58 pessoas vindo orar toda sexta-feira. Já fica o meu desafio, larga tudo e vem orar, porque orar com a igreja é algo extraordinário. Então, o bazar, se você tem alguma coisa em casa para desvencilhar, dá uma olhada no seu guarda-roupa, na cozinha, você pode trazer durante a semana, deixar aqui com a secretária, ela vai guardando para que no próximo sábado o bazar esteja funcionando a todo vapor, está aí no boletim, tá certo? Eu quero convidar também a Marisa, que é da Secretaria de Missões, para dar uma palavra. Hoje a nossa livraria, o Luiz vai vir também falar sobre as ofertas. A livraria estará funcionando, não é, lá atrás, e você poderá adquirir outros livros e também esse do pastor Gustavo para ajudar no seu ministério. Boa noite, igreja.